Queridos, meu nome é Jairo Júnior, eu sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Vida, aqui em Goiânia. Sou professor no Seminário Presbiteriano Brasil Central, na área de música e na área de teologia do culto. E quero agradecer imensamente ao Uriel, PNO, essa oportunidade dada para que a gente possa falar um pouquinho a respeito da música no culto cristão, falar a respeito da liturgia no culto cristão, que é de suma importância nesse culto que nós prestamos ao nosso Deus. Quando nós falamos de música, queridos, nós vamos ver que a música na Bíblia é de uma riqueza imensurável. Nós vamos encontrar a música vocal, nós vamos encontrar a música instrumental, nós vamos encontrar coral, nós vamos encontrar orquestra, duetos, solos. Vamos encontrar instrumentos de cordas, instrumentos de percussão, instrumentos de sopro. Vamos encontrar compositores, vamos encontrar regentes, vamos encontrar os salmos, os hinos e os cânticos espirituais. Portanto, precisamos ver um pouquinho a respeito da música para que saibamos usar a música como um elemento de suma importância no culto de forma correta. Porque muitas vezes a música ela é bem tocada, a música ela é bem cantada, mas muitas vezes não está sendo usada de forma correta, no momento correto de um culto cristão. Vamos olhar para a música em si. O que a gente pode aprender um pouquinho com a música? Quando nós olhamos para a música, nós vamos ver que ela se divide em alguns elementos e vamos pensar um pouquinho sobre o ritmo. Quando nós encontramos uma música onde o ritmo ele é mais acentuado, um andamento mais rápido, nós vamos ver que essa música ela vai mexer muito com o nosso corpo em termos de aceleração cardíaca, em termos de enrijecimento muscular. Então é uma música que nos levanta, uma música que dá um ânimo, uma música que nós podemos usar os instrumentos de percussão, uma boa guitarra, instrumentos de metal, as palmas fazendo acompanhamento. E essa música ela mexe com o nosso corpo nesse sentido da aceleração cardíaca e do enrijecimento muscular. Portanto, nós precisamos saber usar essa música no momento certo, porque senão ela não terá uma boa resposta. O momento certo, com certeza, é esse momento de adoração, esse momento de louvor, evitando esse tipo de música muito próximo ao sermão, porque nós precisamos relaxar, nós precisamos voltar à nossa pulsação cardíaca, um relaxamento muscular, para podermos captar bem toda a palavra que será pregada. Evitamos também no momento de contrição, no momento de confissão de pecados, no momento de oração silenciosa, no momento preparatório para a ceia do Senhor, no momento de prelúdio, no momento de pós-lúdio. Em contrapartida, nós vamos encontrar uma música onde a melodia ela é mais acentuada, num andamento mais lento, e muitas delas num tom menor. E nós podemos fazer um bom uso dessa música justamente nesses outros momentos. No momento de confissão, no momento de oração silenciosa, de preparação da ceia do Senhor e logo antes do sermão, para que possamos estar já com a nossa pulsação equilibrada para recebermos a mensagem que nos será dada. Portanto, podemos sim fazer uso de uma boa música ritmada e podemos fazer um bom uso também da música mais lenta, da música mais suave, da música em tom menor. Queridos, a pergunta que sempre é feita para nós é: existem instrumentos sacros? E a resposta é não. Não existe um instrumento sacro. E nós vamos ler alguns textos aqui na palavra do Senhor para ver exatamente isso. E o primeiro texto que eu quero ler com você está no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, os versículos 1 a 6, que diz assim: Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas,
abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Nós vemos aqui instrumentos de sopro, instrumentos de percussão, instrumentos de corda sendo usados para a glória do Senhor, sendo usados para louvar e adorar o nome do Senhor. Se a gente andar um pouquinho no segundo livro das Crônicas, no capítulo 5, a partir do versículo 7, nós vamos ler o seguinte: segundo livro das Crônicas, no capítulo 5, a partir do versículo 7. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, de fronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Aí estão os varais, até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as duas tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Lembrando que a arca da aliança representava a presença do Senhor. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Nós vamos ver aqui mais uma vez o uso de instrumentos de cordas, o uso de instrumentos de sopro, o uso de instrumentos de percussão, louvando, bendizendo, glorificando ao Senhor. E Deus aceitando esse louvor. E a gente vê aqui a glória do Senhor enchendo a casa de Deus. Portanto, existe instrumento sacro? Não, não existe instrumento sacro. Eu ainda quero ler com vocês Daniel. Daniel lá no capítulo 3, no versículo 5, que nos diz o seguinte: no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Olha aqui o uso da música, o uso dos mesmos instrumentos. Se a gente for olhar os instrumentos que foram usados ali diante da arca do Senhor, nós vamos encontrar esses mesmos instrumentos usados aqui numa instrumentalidade de idolatria. Porque a partir do momento que as pessoas ouvissem esses instrumentos musicais, elas tinham que se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor num ato idólatra, num ato de idolatria. Portanto, queridos, não existe instrumento sacro. Nós vamos encontrar aqui esses dois grupos tocando os mesmos instrumentos. A diferença, a grande diferença, a real diferença está naquele que usa o instrumento. Portanto, os nossos olhos não estão no instrumento. Os nossos olhos precisam estar no instrumentista. Eu vejo
até hoje uma briga em algumas igrejas a respeito de esse instrumento pode, esse instrumento não pode. Nós precisamos olhar para o instrumentista. Ele sim tem que ser sagrado. Ele sim tem que ser santificado. Ele sim tem que ser reservado para a glória do Senhor. Ele sim tem que viver uma vida santa, uma vida de retidão, uma vida de consagração. Por isso nós não precisamos consagrar instrumentos musicais. Nós vamos consagrar vidas que tocarão esses instrumentos musicais para a honra e para a glória do Senhor. Portanto, existe instrumento sacro? Não, não existe instrumento sacro. Existe vida santificada para a glória do Senhor. Sabe, queridos, um instrumento musical fora das mãos do instrumentista não passa de um mero enfeite. Um instrumento musical fora das mãos do instrumentista não passa de um mero enfeite. Aqui está um instrumento musical parado, sem que eu toque. Ele é apenas um enfeite. A partir da hora que eu colocar as minhas mãos nesse instrumento musical, esse instrumento, ele estará sendo usado no seu devido fim. Portanto, os nossos olhos precisam estar nos instrumentistas da nossa igreja, naqueles que estão ali ministrando a adoração, ministrando os cânticos, ministrando os hinos, num louvor ao Senhor. São eles que precisam ser santificados, são eles que precisam ser consagrados. Vamos lembrar de Davi. Davi era adolescente e tinha sido ungido o futuro rei de Israel, né? E lá na casa de Saul, o Espírito do Senhor tinha sido retirado de Saul, e ali Saul estava sendo atacado por um espírito maligno com a permissão de Deus. Certamente pelo estado nervoso de Saul, alguém teve a brilhante ideia de dizer a ele: vamos trazer alguém aqui que saiba tocar harpa. Muito interessante isso, porque a harpa ela faz parte dos instrumentos musicais que acalmam. Alguns instrumentos musicais eles excitam, alguns instrumentos musicais acalmam. E na musicoterapia a gente usa exatamente isso. Em algumas situações, instrumentos que vão excitar, em algumas situações, instrumentos que vão acalmar. E ali não podia se tocar uma trombeta, porque Saul já estava nervoso o suficiente. Talvez se tocasse símbolos ali, sonoros, símbolos retumbantes ou trombetas, ele ficaria mais raivoso ainda. Portanto, alguém sugere para que trouxesse alguém que soubesse tocar a harpa, e a harpa certamente traria calma. E ali nós vamos encontrar, no primeiro livro de Samuel, algo fantástico, porque alguém ali na casa real se lembra justamente de Davi. E nós vamos encontrar, aqui no primeiro livro de Samuel, alguém falando: traga alguém para tocar a harpa. E alguém falou assim: eu conheço um filho de Belemita e ele sabe tocar, ele é forte e valente, ele é sisudo em palavras, ele é de boa aparência. E o versículo termina dizendo: e o Senhor é com ele. Essa era a grande diferença. Porque nós vamos encontrar músicos de boa aparência, vamos encontrar músicos corajosos, vamos encontrar músicos fortes e valentes, vamos encontrar músicos sisudos em palavra. Mas a grande diferença na vida de Davi era que o Senhor era com Davi. Está vendo, queridos, como nós precisamos colocar os nossos olhos no instrumentista? Nós precisamos colocar os nossos olhos no vocalista, nós precisamos colocar os nossos olhos no músico, naquele que está ali cantando, naquele que está ali tocando, naquele que está ali ministrando, naquele que está ali dirigindo o cântico para o Senhor. Portanto, existem instrumentos sacros?
Não, não existe instrumento sacro. Existe sim vida santificada para a glória do Senhor. Um outro aspecto que é muito importante nós olharmos na música, no culto cristão, é justamente a teologia daquilo que nós cantamos. Nós precisamos atinar para a letra daquilo que nós estamos cantando, e essa letra ela precisa ser teologicamente correta. Quando nós olhamos ali em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, nós vamos encontrar a palavra do Senhor nos dizendo assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Esse versículo começa dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Queridos, quando nós vamos cantar um cântico espiritual, quando nós vamos cantar algum hino, nós precisamos ter a certeza de que aquele hino e aquele cântico são teologicamente corretos. Porque nós precisamos cantar a palavra de Cristo. Essa palavra precisa habitar ricamente em nós. Hoje eu vejo um grande problema. Tá? E a gente precisa admitir esse grande problema no nosso meio, no meio musical e no meio da igreja, né? Mesmo aqueles que não são músicos. A pouca leitura da palavra do Senhor, o pouco conhecimento da palavra do Senhor. Quanto menos eu conheço, quanto menos eu leio, menos eu vou ter condições de saber se aquela música ela é teologicamente correta. Muitas vezes nós nos envolvemos com a melodia, nós nos emocionamos com a melodia, nós nos envolvemos com a poesia que muitas vezes é escrita, e nós nos esquecemos de olhar se aquela música ela tem uma teologia correta, se aquela música está pregando a verdade. Nós aconselhamos através da música, nós instruímos através da música, nós ensinamos através da música, nós pregamos através da música. E nós precisamos ter uma música teologicamente correta. Para isso, queridos, precisa habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Sabe, nós precisamos ter o conhecimento da palavra do Senhor para olharmos para aquela música e poder dizer: essa música é teologicamente correta, sim, ela cabe num culto cristão. Não, essa música ela tem erros teológicos, portanto ela não cabe no culto cristão e nem na minha vida para eu cantar e louvar ao Senhor. Isso é de suma importância. Nós temos um conhecimento bíblico, tanto para compor como para analisar os hinos e os cânticos espirituais. Eu não vou citar aqui nenhum hino e nenhum cântico espiritual com erro teológico, mas eu gostaria de te sentir atraído por isso, para olhar e analisar bem as músicas que você está cantando, as músicas pelas quais você está louvando e as músicas que você está ministrando na sua igreja, para ver se realmente essas músicas estão teologicamente corretas e com isso a gente poder verdadeiramente louvar, bendizer e glorificar ao Senhor. Muito bem. Uma pincelada a respeito da música, né, e o quanto é importante a música no culto. Vamos falar um pouquinho da liturgia, dessa organização cultica, tá? Algumas pessoas falam assim: não, fazer liturgia é engessar o culto. Pelo contrário, Deus nos dá a liberdade de nós organizarmos um culto com toda a decência, com toda a ordem. É tão interessante quando a gente vê o apóstolo Paulo falando ali, escrevendo para a igreja em Corinto, que aquela igreja estava bagunçada, o culto ali estava bagunçado, e ele coloca ordem naquele culto. E é tão interessante porque ele termina aquela palavra dizendo: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Nós precisamos, queridos, prestar um culto ao Senhor com toda decência, nós precisamos prestar um culto ao Senhor com toda ordem. E para isso nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, entendermos aquilo que Deus requer de nós, para que venhamos realmente a prestar um culto que seja aceitável ao Senhor. E a primeira coisa é que nós prestamos um culto teocêntrico. Tá? Fora de cogitação, outro tipo de culto.
né? Um culto ele só vai ser aceito pelo Senhor se esse culto for teocêntrico. É tão interessante nós vermos lá na tenda, vermos lá no tabernáculo, a Arca da Aliança sendo colocada no centro ali daquele tabernáculo. Aí quando vai para o templo, ele é colocado no lugar mais interior do templo, ali no Santo dos Santos, a arca é colocada, e a gente vê em toda a palavra do Senhor, Deus exigindo isso, Ele no centro, Ele e somente para Ele é toda honra, toda glória, todo louvor, o culto é para Ele, portanto nós precisamos prestar um culto teocêntrico. E num culto teocêntrico, o que não cabe? Antes de nós falarmos um pouquinho sobre liturgia, num culto teocêntrico não cabe o homem no centro. Portanto, num culto teocêntrico não cabe avisos. Num culto teocêntrico não cabe cumprimentar visitante e muito menos cantar para o visitante. Não cabe homenagem a homens num culto teocêntrico. Um culto teocêntrico é totalmente voltado para Deus. É para a honra e para a glória do Senhor. É errado cumprimentar visitantes? Não, depois que terminar o culto. É errado dar avisos? Não, depois que terminar o culto. É errado fazer homenagem, dia dos pais, dia das mães, dia do pastor? Não, de jeito nenhum, depois que terminar o culto. O culto ele tem princípio, meio e fim. E esse culto ele deve ser teocêntrico, se é que você queira ter um culto aceitável diante do Senhor. Portanto, o culto teocêntrico tem Deus no centro e esses elementos que eu acabei de citar não cabem dentro de um culto teocêntrico. Muito bem, como que a gente pode trabalhar essa liturgia? E mais uma vez eu quero dizer aqui, ela de forma alguma ela vai engessar o culto. Pelo contrário, ela vai fazer com que a gente tenha um culto organizado, um culto decente, um culto ordenado. Nós vamos usar Isaías 6 como base para nós falarmos um pouquinho sobre liturgia. A gente poderia usar outros textos e eu vou depois citar Salmo 96, por exemplo, Salmo 145, mas a princípio vamos olhar um pouquinho aqui para Isaías 6, para essa visão que Isaías teve por tudo que acontece aqui nesse texto. Isaías 6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós vamos encontrar aqui essa visão de Isaías, dos anjos clamando uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós vemos um ato de adoração aqui. Esses anjos adorando, esses anjos reconhecendo quem é Deus, o Santo, o Santo, o Santo, o Senhor dos exércitos, o Deus glorioso. Portanto, um culto teocêntrico, ele inicia com o reconhecimento daquilo que Deus é, e isso é um ato de adoração. E aí, como nós fazemos na liturgia? Nós vamos buscar um texto que fala sobre a adoração ao Senhor, naquilo que Deus é. Nós vamos orar adorando ao Senhor pelo que Ele é. E nós vamos cantar adorando o Senhor pelo que Ele é. Sejam hinos, sejam salmos ou cânticos espirituais. Aqui ele continua dizendo: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, não tem como nós adorarmos o Senhor sem olharmos para nós e reconhecermos que somos pecadores, que somos falhos, que somos necessitados da graça, que somos necessitados da misericórdia, que somos necessitados do perdão do Senhor.
Não há como nós adorarmos o Senhor sem olharmos para nós e dizer: ai de mim, eu sou pecador. Portanto, queridos, depois da oração, a gente vem com um momento de confissão, de reconhecimento dos nossos erros, de reconhecimento dos nossos pecados, e podemos nos achegar diante do Senhor e dizer: ai de mim, eu estou perdido, eu sou necessitado, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu perdão. E para isso nós vamos usar um texto que nos leva à confissão de pecados. Para isso nós vamos orar, confessando os nossos pecados. Para isso nós vamos cantar a confissão e o perdão que o Senhor nos dá. Ele continua dizendo: então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Que bênção, queridos! Nós podemos louvar agora ao Senhor, no reconhecimento dos feitos do Senhor, no reconhecimento do amor do Senhor, no reconhecimento da graça, no reconhecimento do perdão que Ele nos dá. Nós louvamos ao Senhor por aquilo que Ele é, sim. Louvamos ao Senhor por aquilo que Ele faz. Adoramos por aquilo que Ele é. Portanto, nós vamos adorar o Senhor. Vamos reconhecer o nosso erro. Vamos pedir perdão. E agora vamos louvar pelo perdão recebido do Senhor. E Ele continua dizendo: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. O Senhor vai falar. E nós vamos para o momento de edificação, nós vamos para o momento de pregação, nós vamos para o momento de ouvir a palavra do Senhor. Olha que bênção, queridos, como nós podemos fazer tudo com decência e com ordem. Adoramos o Senhor naquilo que o Senhor é. Reconhecemos o nosso pecado, o nosso erro, confessamos o nosso pecado, somos perdoados, louvamos ao Senhor pelos feitos do Senhor nas nossas vidas e agora estamos em plena comunhão para ouvir aquilo que Ele tem a falar para cada um de nós. Com isso nós vamos usar a leitura da palavra, nós vamos usar a oração, nós vamos usar a música, seja nos hinos, nos salmos, nos cânticos espirituais, vamos usar a música nos corais, nos solos, nos duetos, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos ouvir a música e usar a música no prelúdio, vamos ouvir e usar a música no pós-lúdio. E aí, nos demais elementos que nós podemos incluir na liturgia, né? Os sacramentos, a entrega dos dízimos e das ofertas, a bênção apostólica, e para tudo nós podemos usar a música para a honra e para a glória do Senhor. E esse culto, com certeza, vai ser um culto teocêntrico. Olha só, a gente saindo um pouco de Isaías 6, porque às vezes as pessoas falam assim: mas Isaías 6 a gente não enxerga aí Isaías prestando um culto ao Senhor, né? Mas a gente vai encontrar todos esses elementos do culto, nós vamos encontrar todos esses elementos litúrgicos para fazermos um bom uso no culto para a honra e glória do Senhor. Vamos citar um outro exemplo. Por exemplo, o Salmo 96. O Salmo 96, ele começa dizendo: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Olha essa canção, adorando o Senhor, glorificando ao Senhor, o Deus que é grande, o Deus que é majestoso, o Deus que é glorioso.
Adoração. Adoração. Depois ele parte para a confissão. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Nós estamos aqui adorando um Deus que é santo, um Deus que exige de nós santidade. Para isso precisamos reconhecer o nosso erro, para isso precisamos reconhecer o nosso pecado, para isso precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, na certeza que seremos perdoados, porque Deus ele é fiel à sua palavra. Deus ele é fiel à sua promessa. Ele diz que quando nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Portanto, a gente vem com um momento de confissão de pecado. Ele continua nesse salmo dizendo: dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. O que nós encontramos aqui? Os feitos do Senhor. E podemos louvar ao Senhor pelos seus maravilhosos feitos. E aí a gente entra com cânticos de louvor, a gente entra com música de louvor, com a leitura de louvor, com oração de louvor, reconhecendo os grandes feitos do Senhor a cada instante nas nossas vidas. Partimos para ouvir a palavra do Senhor. É muito interessante a gente fazer um uso da música em relação à palavra. Sempre sabermos aquilo que vai ser pregado, para depois usarmos uma música, seja ela cantada por toda a igreja, seja ela cantada pelo coral, ou por um solista, ou seja como for, para que aquela música que tem a ver com o sermão sirva de fixação para nós. Nós temos uma região no nosso cérebro, cérebro chamado por alguns estudiosos de cérebro mamal, e essa região do cérebro ela fixa para sempre música e cheiro. E nós podemos fazer um bom uso da música nesse aspecto. Porque uma vez que nós aprendemos uma música, uma vez que nós cantamos uma música, essa música vai ficar gravada para sempre no nosso cérebro. E aí a gente usa essa música ligada ao sermão que foi pregado, e com certeza essa ligação nos trará à memória, sempre que nós cantarmos, aquele sermão que foi pregado. Então é muito interessante nós trabalharmos a música cantada em cima daquele tema, daquele sermão que foi pregado, e assim a gente vai fazer, mais uma vez, um uso positivo da música num culto cristão. Vou citar só mais um exemplo, e depois vocês vão poder olhar tantos outros, né, dos exemplos aí na palavra de Deus, na liturgia. O Salmo 145, eu vou fazer uso nesse aspecto de adoração, confissão e louvor, usando apenas 3 versículos deste Salmo. Nesse Salmo 145, o versículo 1 diz: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Queridos, é um convite a exaltar o Deus que é Rei. É um convite a bendizer o nome do Senhor, e a gente vai para o momento de oração, e como eu disse, usando o texto, usando a oração, usando a música de adoração. Se você pegar o inário, o nosso inário presbiteriano, você vai ver que ele é separadinho lá, os hinos de adoração, hinos de confissão, hinos de louvor, hinos temáticos, e a gente pode fazer esse bom uso nesse momento aqui de adoração, daqueles hinos que iniciam ali o nosso inário. O versículo 8 vai dizer: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Nós podemos usar esse versículo para levarmos a igreja numa confissão de pecado, crendo na benignidade do Senhor, crendo na misericórdia do Senhor, que é grande sobre as nossas vidas. E mais uma vez, vamos usar a música de confissão, vamos usar a música que fala sobre esse perdão, sobre essa graça, essa misericórdia ministrada às nossas vidas por parte do Senhor. E o último versículo desse Salmo 145 vai dizer: profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome
para todo sempre. Portanto, nós vamos partir para um momento de louvor no reconhecimento dos feitos do Senhor. Está vendo como que você pode pegar um salmo inteiro, que é o Salmo 145, como pode pegar alguns versículos deste salmo e montar a liturgia. E nessa montagem da liturgia, nessa organização cultica, nós vamos ver, queridos, que Deus vai ser honrado, Deus vai ser glorificado, porque Ele exige de nós decência, Ele exige de nós ordem. E nós precisamos fazer tudo para a honra, para a glória do Senhor, com muita decência e com muita ordem. Portanto, que nós possamos realmente usar a música de forma correta. Vamos deixar essas manias que às vezes nos pegam nos cultos cristãos a respeito de instrumentos musicais, a respeito de ritmos. Vamos usar sim a música que venha glorificar o Senhor. Vamos colocar os nossos olhos naqueles que estão ali, foram chamados, receberam talentos de Deus para que esses talentos possam ser usados para a glória dele. Precisamos colocar os nossos olhos nos músicos, precisamos colocar os nossos olhos naqueles que estão cantando, naqueles que estão tocando, para que tenhamos realmente uma vida santa, uma vida de retidão, uma vida que glorifica ao Senhor e que quando nós estivermos ali reunidos para cultuar, aquilo seja uma extensão do nosso dia a dia, uma extensão da nossa vida. Precisamos parar com essa mania de que chega um momento de culto, parece que a gente veste uma capa, parece que a gente veste uma máscara, parece que a gente veste uma roupagem diferente ali. Não, queridos, é a nossa vida sendo estendida ali naquele momento. Por isso precisamos ter uma vida santa, dia após dia, uma vida que glorifica ao Senhor, para que quando estivermos ali no culto, este culto teocêntrico, louvando, cantando, tocando para o Senhor, esse culto seja aceito, porque ele está sendo feito para a honra e para a glória dele, através de pecadores, que nós somos sim, mas com vidas santificadas, vidas que buscam a obediência, vidas que buscam a retidão. Precisamos sim ter uma organização cultica, precisamos sim ter uma liturgia, precisamos fazer com muita decência, com muita ordem. E a decência e a ordem no culto mostram justamente, tanto nessa questão litúrgica, como em toda a preparação que nós devemos ter para oferecermos para o Senhor o melhor, o melhor. Eu me lembro que eu fui pregar em uma igreja e a pessoa que ia conduzir o culto, ela me perguntou assim: pastor, você pode reger o hino que nós vamos cantar? Faltavam uns 15, 20 minutos para começar o culto. Eu falei, posso sim, qual é o hino? Não, a gente ainda não escolheu o hino, mas gostaríamos que você regesse esse hino. Esse tipo de coisa não mostra decência, não mostra ordem, não mostra organização. Nós precisamos entender que para Deus nós temos que oferecer o melhor. Nós temos que oferecer o melhor, seja tocando, seja cantando, ministrando, seja pregando, aquilo que nós formos fazer para o Senhor, para a glória do Senhor. Tem que ser da melhor forma possível. Não podemos nos esquecer de que o culto que nós prestamos a Deus é um culto teocêntrico. Portanto, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. E o lugar do homem, num culto teocêntrico, é um lugar de servo, é um lugar de adorador. Que Deus nos abençoe, que possamos, queridos, dia após dia, semanas após semanas, meses após meses, prestarmos culto ao Senhor e ter a certeza de que aquele culto será aceitável diante dEle, porque é um culto para Ele, para a honra dEle, para a glória dEle. Que a música tocada, que a música cantada possa chegar até o seu trono de graça como um aroma suave, porque é para Ele, para a honra dEle e para a glória dEle. Que Deus nos abençoe.